Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. 1 hora. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal da Uma na Rádio Observador. Olhos postos na Venezuela e nos Estados Unidos. Nicolás Maduro já está em solo norte-americano e a caminho do centro de detenção de Brooklyn. Vai ser presente a juiz na segunda-feira, no mesmo dia em que a ONU se reúne num Conselho de Segurança para discutir esta operação contra a Venezuela. Reunião de emergência solicitada por Caracas e apoiada, entretanto, pela Colômbia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano condena o que diz ser um ataque ilícito dos Estados Unidos. Também António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, confessa estar profundamente alarmado com a escalada da situação na Venezuela. A verdade é que o dia fica marcado pela detenção de Maduro e da mulher. Foram os dois capturados durante a última madrugada, depois de se terem ouvido várias explosões na capital venezuelana. Mais tarde, Trump confirmou o ataque e anunciou que os Estados Unidos vão governar o país durante algum tempo. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Não queremos envolver-nos com a entrada de outra pessoa e ter a mesma situação que tivemos durante os últimos longos anos. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. E tem de ser criteriosa. O presidente dos Estados Unidos, que não adianta muitos detalhes sobre como vai ser feita esta liderança norte-americana da Venezuela, diz que espera que seja rápida, mas admite que pode demorar algum tempo. Sobre a possibilidade da líder da oposição e Nobel da Paz, Maria Corina Machado, poder assumir a presidência do país, Trump diz que é uma mulher muito simpática, mas não tem apoio ou respeito dentro do país. São palavras do líder dos Estados Unidos. Maria Corina Machado, entretanto, segue em contacto com governos de todo o mundo e já este sábado referiu que Edmundo González deve assumir o poder. Para Portugal, Edmundo González, que para a comunidade internacional ganhou as últimas eleições na Venezuela, será um presidente legítimo. Ainda assim, Paulo Rangel diz que não para já. A solução de Edmundo González a prazo é com certeza uma solução perfeitamente, diria eu, aceitável, para não dizer que é, diria mesmo até, é talvez a preferível. A prazo porque não pode ser provavelmente imediata, porque neste momento a situação no terreno ainda não é clara. Há um candidato eleito, comprovadamente vencedor, segundo um conjunto de agências internacionais independentes e imparciais que tiveram acesso às atas das eleições que estavam disponíveis e, portanto, ele será com certeza um presidente legítimo se o resultado deste processo de transição for esse. O ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal está disponível para contribuir para a transição democrática na Venezuela e vê nos Estados Unidos intenções benignas com este ataque que capturou Nicolás Maduro. Também Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa discutiram o tema na última tarde. O Presidente da República revelou mesmo que a Venezuela vai ser tema do próximo Conselho de Estado a 9 de janeiro. E com Maduro sob custódia dos Estados Unidos, o poder está por esta altura entregue de forma interina à vice-presidente Delcy Rodrigues, a mesma que denuncia uma agressão militar sem precedentes e assume um tom desafiador, diz que as máscaras caíram e que o objetivo fica à tona, a mudança de regime na Venezuela, mas avisa que vai dar luta. Nós estamos listos para defender a Venezuela. Nós estamos listos para defender nossos recursos naturais. Nós estamos prontos para defender a Venezuela, prontos para defender os nossos recursos naturais, que devem ser para o desenvolvimento nacional. Este Conselho de Defesa da Nação está ativo, já com o apoio do decreto de comoção extrema que foi fixado e subscrito pelo presidente Nicolás Maduro. E que tudo o que estiver previsto nesse decreto se executa a partir deste momento. À nossa Venezuela, ao nosso povo. Aqui há um governo com clareza.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, recordo, Nicolás Maduro já está em solo norte-americano, aterrou na base de Stewart, rodeado de dezenas de agentes de autoridade, vai agora partir rumo ao centro de detenção de Brooklyn, onde vai ficar até ser presente a um juiz na segunda-feira. Foi, entretanto, divulgado um balanço da operação da última madrugada que resultou na captura de Nicolás Maduro. O ataque norte-americano poderá ter matado 40 pessoas, entre civis e militares. A informação é avançada por uma fonte venezuelana ao jornal norte-americano New York Times. O governo português esclarece também que não há qualquer relato de um português afetado pelos ataques da última madrugada. A Rádio Observador falou com Carlos Schulz Nunes, que está em Caracas. O cidadão português relata como acordou com os ataques norte-americanos. Nunca na vida tinha estado numa guerra e às 2 da manhã a dormir, em pleno sono profundo, acordo com uma grande explosão, seguida de outra, da qual, obviamente, assustado, vou à janela e vejo um terceiro míssil a acertar a 300, 400 metros da nossa casa, numa base aérea militar. São 2 horas de terror, de pânico, onde ouvimos os mísseis a passar por cima de nós, os aviões a passar por cima de nós e as bombas a explodirem constantemente. Apesar do susto e da grande incerteza sobre o futuro da Venezuela, a situação acabou por acalmar nas horas seguintes. Fica aqui o testemunho deste português que foi recolhido pelo jornalista e subdiretor do Observador, Ricardo Conceição. Ainda sobre a Venezuela, os candidatos presidenciais em Portugal têm diferentes posições sobre o anúncio dos Estados Unidos de que vão governar o país durante algum tempo. Luís Marques Mendes, candidato apoiado por PSD e CDS, acredita que o futuro dos venezuelanos deve ser decidido pelos venezuelanos. Concorde-se ou não que há aqui desrespeito pelo direito internacional? Há uma coisa que é verdade, há uma coisa que é indiscutível. O futuro dos venezuelanos tem de ser decidido pelos venezuelanos, em liberdade, em democracia, sem limitações e sem condicionamento. Já Gouveia Melo não acredita que os Estados Unidos possam ser fator de instabilidade internacional. Eu julgo que está fora de causa que os Estados Unidos possam ser, a partir de agora, um fator de instabilidade internacional e um agressor internacional. Portanto, isso para mim não me parece ser o futuro. De qualquer forma, como digo, o futuro da Venezuela terá que passar pela própria população da Venezuela. Não faz sentido ser de outra forma. André Ventura diz que a discussão sobre a possível violação do direito internacional na captura do presidente da Venezuela é irrelevante. Eu acho que quando nós nos livramos de ditadores, de torturadores, de traficantes de droga, de narcotraficantes no mundo, isso é positivo. Sejam eles chefes de Estado ou não sejam. O Nicolás Maduro é um ditador, é um sanguinário e deve ser julgado e deve ser levado à justiça por isso. Eu teria preferido que fosse a própria justiça venezuelana a pôr fim ao regime de Nicolás Maduro. Isso não aconteceu por uma razão, porque tal como acontece no Irão, tal como acontece na Coreia do Norte, tal como acontece na China, tal como acontece em muitas ditaduras do mundo, estes ditadores sequestram a justiça, sequestram os poderes públicos, sequestram e dominam-nos. Temos que parar de conversa de chacha, pá. Não dá. António José Seguro falou antes das declarações de Donald Trump, mas diz ter a certeza que esta ação do presidente americano não teve nada a ver com a defesa da democracia. Uma violação clara do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. E de certeza que esta ação do presidente Trump não teve nada a ver com o amor à liberdade ou com a defesa da democracia. Coutinho de Figueiredo acusa a comunidade internacional de não fazer nada há vários anos, isto sobre a ilegitimidade do poder político da Venezuela. Nós temos em relação à Venezuela já vários anos de protestos e de reconhecimento de ilegitimidade do atual poder venezuelano, sem que a comunidade internacional tenha conseguido fazer nada. Isto não justifica intervenções à margem do direito internacional, mas cria situações de tal forma insustentáveis. E Catarina Martins, embora defenda que o regime de Nicolás Maduro já estava desfeito, diz que nada disso legitima o que Donald Trump está a anunciar, porque pode ser o começo de algo ainda mais grave. Se aceitarmos que Donald Trump pode hoje ocupar a Venezuela e ficar com o seu petróleo, estaremos a aceitar que isto pode acontecer em qualquer parte do globo. Estaremos a aceitar e a legitimar, por exemplo, a ocupação da Ucrânia por Vladimir Putin. Estaremos a aceitar que em qualquer momento, se Donald Trump quiser, também pode entrar na Groenlândia.
Estamos a aceitar que a força é a única regra no direito internacional. E é por isso que o que exige a prudência neste momento é a coragem de condenar a atitude norte-americana, exigir a retirada das suas tropas e apoiar o povo venezuelano a decidir o seu futuro. António Filipe reitera que todos os responsáveis políticos têm a obrigação de condenar a atuação. Todos os responsáveis políticos têm a obrigação de o condenar, sob pena de desistirmos do direito internacional e pensar que o direito internacional não vale coisa nenhuma. Também Jorge Pinto diz que o governo português e a União Europeia devem condenar firmemente esta ação dos Estados Unidos e faz uma comparação com a situação na Ucrânia. Se o Presidente da República Portuguesa, se o Governo Português, se a União Europeia não condenam isto firmemente, então estão a dar um sinal a todos os outros líderes autoritários. Com que moral é que nós depois vamos criticar Vladimir Putin por invadir ilegalmente a Ucrânia? Reações dos candidatos presidenciais depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, que atacaram a Venezuela na última madrugada. Ainda nas reações políticas por cá, o secretário-geral do PS aponta ao futuro político e social da Venezuela. José Luís Carneiro apela que Portugal, à semelhança de Espanha, participe na mediação desta crise. Pela representação da comunidade portuguesa na Venezuela, pode e deve colocar-se também à disposição da União Europeia para poder, juntamente com a Espanha e eventualmente com outros países, para essa função de bons ofícios e que pode vir a ser depois, futuramente, uma posição de participação na mediação desta crise. Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, diz que Donald Trump é um imperialista e que nunca escondeu aquilo a que vinha. Com a desfaçatez própria dos imperadores, Donald Trump veio dizer ao mundo, com toda a tranquilidade, com toda a arrogância, que os Estados Unidos vão ficar a administrar a Venezuela. Justiça seja feita a Donald Trump. Nunca escondeu aquilo a que vinha. Vem justamente à apropriação dos recursos naturais, em petróleo, em gás natural. Reações de líderes partidários a esta crise na Venezuela depois da captura de Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos. Voltamos atenções para o futebol. O Benfica voltou a aproximar-se do Sporting no campeonato. Na Luz, os encarnados bateram o Estoril Praia por 3-1. Pavlidis foi o homem do jogo. O avançado grego marcou os 3 golos da equipa de José Mourinho. Para a equipa da linha marcou o médio português João Carvalho. Com este triunfo, o Benfica aproveitou da melhor forma o deslize do Sporting, que empatou em Barcelos nesta jornada. As águias estão agora a 3 pontos do segundo lugar e a 7 à condição do líder Futebol Clube do Porto. Na análise à partida, José Mourinho destaca a estreia de Sidney Lopes Cabral e aponta a vitória como justa. Acho que é uma vitória que nós merecemos. Na segunda parte soubemos controlar bem o jogo. Quando o tentámos acelerar, tivemos êxito nisso. Havia sempre um bocadinho de dúvida relativamente ao Sidney, primeiro jogo, em casa, a camisola do Benfica, o peso entrou num momento já crucial do jogo, havia sempre aquela dúvida. Ele retirou-nos as dúvidas logo no início. José Mourinho em conferência de imprensa. O Benfica está assim de regresso às vitórias no campeonato e neste domingo entra em campo o Futebol Clube do Porto. Os Dragões já estão nos Açores, onde defrontam este domingo pelas 6 da tarde o Santa Clara. Fica por aqui este Jornal da 1. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese da 1h30. Até logo.